entrar pela minha página. Eu quero que vocês também adicionem a Fabiola aí. Aí ela chegando aí. Boa noite, Fabiola. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo. Estou muito animada para essa live, muito. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Pessoal, tá ouvindo bem? Eu tô aqui sem fone aqui. Eu vou ver se eu coloco o fone aqui para ficar mais nítido aqui. Para mim tá tranquilo. Aí agora com o fone fica melhor, né? Sim, Ó, galera tá que entra. falei pro pessoal que a hora que chegar no 100 online aí, ao vivo aí, a gente vai sortear, né, depois entre eles aí, um e-book e um livro As Cinco Linguagens do Amor. Então, pessoal, entra no aviãozinho aí que tem aí embaixo e convida o pessoal aí para entrar. Vamos estar todo mundo ao vivo aí, que hoje o tema promete, né, Fabiola? Sim, promete. Na semana passada eu fiquei com uma média de 60 pessoas ao vivo. E foi Muito muito bom. bom, né? Foi muito bom. Então hoje eu acredito que a gente quer bater esse número, porque a gente está nos dois perfis, né, Jonathan? Sim, eu falei pro pessoal para Sim, eles te adicionar depois aí, acompanhar o seu tá trabalho, bom, né? tá Você bom. Muito tem feito um obrigada. trabalho excelente, né? E o tema Ah, que você já vem discutindo, semana passada você falou, eu assisti, foi muito top, né? Foi uma aula, né? uhum. Quem assistiu, eu acho que aproveitou muito. E aí eu falei para eles que convidei para a gente fazer pela minha página, né? Por uma Sim, questão de participação mesmo, porque as páginas são bem parecidas, o conteúdo, graças a não. Deus, tem sido produtivo. Então, Sim, por onde vamos começar? Você quer fazer um apanhado da sua live da semana passada? sim. Na verdade, eu quero até cumprimentar todo mundo aí que não me conhece. O meu povo que tá aí, eu só quero mandar um beijão para todo mundo. Pedir para que vocês compartilhem essa live. Jonathan, eu fiquei muito surpresa, de verdade, assim. Eu tenho ouvido histórias quase que de terror em relação a essa relação com a família do cônjuge. Já tinha presenciado, já atendi casos onde as pessoas chegaram dizendo assim. Então, como psicólogo, como terapeutas que nós somos de família, pessoas que trabalham diretamente com a dor do outro, eu já recebi provavelmente Jonathan também, de pessoas falando assim: ou a gente resolve essa questão dessa interferência, ou dessa dependência, ou realmente o casamento não tem jeito. E sempre as pessoas mandavam perguntas, sempre as pessoas falavam, eu vou abrir esse tema. E aí, quando eu, de fato, me mostrei aberta para isso, e essa ideia surgiu porque eu tenho um programa online chamado 30 Dias para Transformar Seu Relacionamento, e lá foi um pedido das meninas para mim, eu fui fazer uma aula lá. E aí eu trouxe realmente isso para cá também. E as histórias que eu tenho ouvido aqui me deixaram muito assustada. Principalmente, assim, na semana passada eu falei que, frisei muito nisso, casamento é coisa de gente grande, é só para adultos. E que uma das questões que denotam de fato que você está pronto para casar é quando você está emancipado dos seus pais. Não é verdade, Jonathan? Eu bati muito nessa tecla. E é uma coisa que eu vejo você bater pesado com os homens aí também no seu perfil. Não é Porque verdade? assim, você fala uma frase, né? Casamento é para adulto, né? E casamento requer isso mesmo, né? Quando a gente tem um princípio de querer casar, a gente precisa deixar pai e mãe. E o que as Sim. pessoas confundem muito quando a gente fala isso mas então eu não posso dar carinho, dar atenção para os meus pais? Não é nada disso, né? Deixar é se emancipar, olha, eu não dependo mais financeiramente, Uhum. eu não dependo emocionalmente, eu não dependo do lugar físico dos meus pais, né? Sim. Teve uma vez que uma pessoa me questionou, assim, mas minha mãe é doente, ela precisa de cuidado. Eu falei, olha, peraí, aí é uma exceção. Aí você vai Uhum. cuidar, não é depender dessa pessoa, que são coisas totalmente Uhum. diferentes. Então, existem Uhum. exceções e não regras, né? Sim. E não regras. E aí eu coloquei que os problemas que eu percebo, os três principais problemas são uma interferência da família,
dependência física, emocional e financeira dos filhos, e isso, de alguma maneira, interfere na renda da família. E, às vezes, um descaso. E a gente sabe que essa relação de sogra e nora, a gente já tem um nome para sogra, né? Que é cobra, um apelido assim que é cobra. E eu fiquei pensando bastante nisso, sabe? Eu ouvi uma frase que uma menina falava assim: sogra boa é sogra morta. Aí eu falei assim: no dos outros é refresco, porque agora eu sou sogra. Então, bom é se eu morrer? E eu comentei na semana passada que um dia a gente vai ser sogro, um dia a gente vai ser sogra. E isso chegou para mim muito cedo, né? Então hoje meu filho está casando daqui 2 meses. Então hoje eu sou a sogra, eu estou me vendo nesse lugar. E eu quero frisar bastante aqui, já combinei com o Jonathan sobre o que a gente vai conversar. Na verdade, ele vem me acompanhando, né? Tá tudo bem Uhum. aí, tá? Né? Que o que que acontece, pessoal? E na semana passada, acho que o pessoal ficou muito assustado, Jonathan, porque eu falei de uma síndrome, né? A síndrome do filhinho da mamãe e a síndrome da filhinha do papai, que é quando esse filho, por amor a um dos pais, ele toma esse lugar de parceiro do pai, emocionalmente falando. Então, por exemplo, os famosos Dom Juans, eles são filhinhos da mamãe, então são homens extremamente sedutores, mas eles não conseguem achar uma mulher boa o suficiente para eles. Por quê? Porque no coração deles eles estão casados com as mães. Agora mesmo, olha só, eu tenho umas mensagens que eu não tenho nem coragem de colocar aqui, porque parece mentira. É uma menina falando assim que deixou as crianças com a mãe dela para ter uma noite romântica com o marido. Ele passou lá e buscou a mãe dele. Ah, não, né? Tem coisa que a gente ri, mas é muito sério, né? Eu não sei nem o que que eu falo diante disso. Olha só, o quanto no coração ele é casado com essa mãe. Sabe? E aí, pessoal, não tem casamento que resista a isso, não. Não Mas tem casamento que resista. tem uma dinâmica muito boa para isso, que os homens não resistem, né? Então, Ah, então a gente vai ter uma noite romântica, vai levar a mamãe. Então, provavelmente, para eles transar depois, ele vai querer deixar a mamãe em casa. Aí é a hora da esposa chamar a mamãe. Leva para casa. agora, Põe lá, sim, põe na cama, né? Põe lá e fala, não, agora você sim, vai dormir com a gente também, já que, sim. né, eu tô falando isso, mas tinha um professor meu, que eu gosto muito, provavelmente você vai ter a oportunidade de conhecer, o Catito, é, as dinâmicas dele são muito interessantes, e aí ele falava isso, olha, quando for assim, pega uma foto da mãe, né, e põe na cama, e dorme com a mãe, porque não tem cabimento umas coisas dessas. Não tem cabimento, E o negócio sabe? falou Não assim, tem essa cabimento. síndrome, né, na sistêmica a gente vê a questão da triangulação. Né? Então, assim, a mãe, ela faz um laço, né, com o filho, ou o filho com a mãe, ou o pai com a filha, né, e aí substitui. Então, eles se Uhum, completam. E aí, ao uhum, se completar, igual você falou, não tem alguém que ocupe esse espaço, né? Porque já está cheio esse espaço. Então ele começa a se boicotar, né? Então ele fala, não, ninguém me merece, né? sim, Então começa e não consegue ser fiel a outras pessoas, porque ele precisa ser fiel à mãe. E aí é o que a gente fala, a gente só sim, consegue estar casado com uma pessoa de cada vez. sim, sim. E aí entra uma questão que eu tô gostando muito da ideia, né? Eu peguei lá dos Náufragos, que são dois caras fantásticos que fazem esse trabalho. E eu comecei a perceber que os filmes, já que eu gosto tanto dos filmes, quando a gente associa o filme a algo que a gente está trazendo, um assunto que a gente está trazendo, faz muito sentido. E eu passei de dever de casa 2 filmes, que é o Casamento Grego e um que eu assisti sábado e foi muito interessante para mim, que foi o Pulando a Vassoura. Eu vou falar aqui basicamente do que se trata esses filmes. Casamento Grego, acho que todo mundo assistiu. Quem já assistiu Casamento Grego? Já assistiu, Jonathan? Eu assisti, mas faz muito tempo. Eu Faz muito tempo, não né? lembro. Na verdade, eu nem gostei. Não gostou? Não. Não, faz Ah, muito tempo que eu assisti. É, aham. acho que eu É não um romance entendi que eu acho alguma coisa. que homens não gostam muito porque ele é bem água com açúcar, né? E no caso, a gente vê assim que existem algumas culturas
que a questão das bagagens, que hoje nós vamos falar aqui basicamente sobre as bagagens que a gente traz de casa. Em algumas culturas, por exemplo, gregas, libanesas, italianas, essas bagagens, elas são muito claras e muito específicas. E no caso da menina lá do casamento grego, ela só poderia namorar com alguém grego. E Uhum. ela começa a namorar um judeu. E a confusão que isso gera, que no caso, o que acontece com ele? Ele teve até que se batizar, né? Ele teve que se batizar na igreja grega para poder casar com ela. E tem até a parte 2 do filme agora, que é a filha, já trazendo a terceira geração, né? Que é a filha desse casal e todas as questões que também ela tem que lidar com a cultura. Sim, Quarto de Guerra, Prova de Fogo. Prova de Fogo é um filme maravilhoso, é um dos meus favoritos assim para casamento. E no Pulando a Vassoura, a gente vê muito a questão do filhinho da mamãe, sabe? E o que a gente percebe ali naquela história? Sim, Os libanesa. Você é de família libaneses. libanesa, velho? Casou com libanês. Nossa, sim. Então essas culturas, elas têm um peso de um machismo muito forte. Então são Uhum. mulheres extremamente pacatas, dependentes. Os homens ali, a gente acha que o Brasil é machista, a gente não sabe essas outras culturas. A gente escuta coisas assim, que as mulheres elas não podem nem falar, que elas têm que cobrir o rosto, mas é da cultura. É Uhum. da cultura que eles receberam isso. E quando a gente se casa, por exemplo, eu vou contar uma história aqui que para você pode não ter muita diferença, mas eu quero que você se imagine nesse lugar. Você se casa com alguém, você sempre foi acostumada, por exemplo, a uma coisa que eu ouvi essa semana. Ele estava reclamando que ela não queria ajudar nas contas de casa. Mas ela falava assim: olha, lá na minha casa, o da minha mãe era dela e o do meu pai era deles. Aqui vai funcionar do mesmo jeito. E o pau tá quebrando. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando a gente vai pensar sobre por que a gente age da maneira como a gente nem lembra por que a gente gosta de fazer daquela maneira. E tem uma história que me deixou, eu sempre fico com ela na cabeça. Às vezes, quando meu marido e eu, a gente discorda, porque a gente é psicólogo, né, John? Só que tem hora que o negócio também acontece na nossa casa. E essa história é mais ou menos a seguinte: o marido se casou lá, todo feliz, e ele era pescador, igual meu marido. Quando ele chegou com um peixe bem grandão na casa dele, ele pediu para a esposa para assar o peixe. E quando ele chegou, assim, no domingo, né, que foi o dia de assar o peixe, que ele chegou já com o celular para tirar uma foto, para postar a foto no Instagram, ele ficou muito decepcionado. Porque a esposa, ela arrancou a cabeça do peixe e o rabo do peixe. E ele falou assim: que isso? Por que você fez isso? E ela falou assim: mas não é assim que faz. Não, lá em casa minha mãe sempre fez isso. E ele falou: mas você estragou o peixe, o bonito é ver, a gente não come somente com a boca, a gente come com os olhos, é bonito para tirar foto e tal. Ela falou: pois é, mas a minha mãe sempre fez assim e eu também faço assim. Aí, quando no domingo seguinte que eles foram almoçar na casa da sogra, ele perguntou para a sogra: ô sogra, por que que você faz isso com o peixe? Sua filha tirou a cabeça. Nessa hora não é minha mulher, né? É sua filha. Sua filha que não sabe cozinhar, tirou a cabeça e o rabo do peixe. Por que que a senhora faz isso? Ela falou assim: olha, não sei, minha mãe que me ensinou. E por acaso, a avó nesse dia estava lá. Aí ele falou assim: vozinha, por que que a senhora ensinou as meninas para assar o peixe, tirar a cabeça e o rabo? Aí a vozinha falou assim: mas que menina burra! Na minha época, a forma era pequena, por isso que eu cortava, Pra caber na forma. para caber na forma. Mas isso é uma transmissão geracional, Jonathan. Que, assim, na verdade, a gente não pensa por que a gente faz. A gente só Uhum. repete, tá? A gente só repete. E nós vemos muitos problemas nos relacionamentos devido a essas repetições. Consegue perceber isso? Mas é muito real isso, né? Tem uma ferramenta que a gente usa muito, que é o genograma, que eu faço com as pessoas, e é aquele exercício que você colocou, né? Observar a sua Sim, família, ver os padrões sim. que essa família tem, e daí escolher o que você quer
para a sua família, aquela que você está Uhum. construindo. E que muitas das Sim. vezes as pessoas não têm essa visão, continuam Uhum. repetindo um padrão, e aí inconscientemente ela quer eternizar essa família, né? E aí Sim. vai aos Aham. trancos e barrancos, muitas vezes, sem conversar, sem saber por que está fazendo. Então eu falo pro Sim. pessoal, nós vamos fazer um genograma, mas depois de visto não tem como desver, não. Então é uma Aham. vez só, depois que você aprender o padrão, aí você vai ter que escolher o que que você quer fazer. Igual você falou, Sim. é muito sério isso, porque a Muito. influência é muito grande no casamento. Uhum. Sim. E aí eu trouxe uma frase do Jung, né? Depois algumas pessoas até ficaram perguntando qual era a frase. E o Jung falava assim que a maior influência na vida dos filhos é a vida não vivida dos pais. Então, muitas vezes, eu vejo pessoas que não se permitem serem felizes no casamento porque os pais não foram felizes. Olha que Né? absurdo, parece não ter uma lógica, mas é um amor, é um apego muito grande ao que esses pais nos ensinaram. Só que quando a gente vai ver, esses nossos avós, por exemplo, aprenderam lá isso em 1900 e bolinha. Nós estamos em 2020. E muitas pessoas ainda carregam fardos do passado simplesmente por não entenderem que isso já não faz parte, não precisa mais fazer parte do repertório deles. E aí a gente vê brigas homéricas entre sogras e noras, entre cunhados, uma falta de respeito, de interferência financeira na vida dos filhos. E eu não sei onde que isso vai parar, se as pessoas, se hoje, você que está aqui, não resolve parar essa história, não é, Jonathan? E assim, uma coisa que a gente estava falando, que casamento é para adulto, requer uma maturidade, e aí eu vou falar assim, principalmente do homem, que eu estava lendo, 60% das mulheres têm problema com as suas sogras. E muitas Uhum, das vezes é o homem que não assume essa mulher e, uhum, entre aspas, rompe com essa mãe. Então, uhum, o que a gente precisa ter e que a gente precisa melhorar urgente, é a questão da maturidade masculina, a maturidade uhum. de assumir mesmo uma mulher, cuidar, Sim, proteger, e dar a ela que o sentido de ser a mulher da vida dele. Então, assim, olha, sim, minha mãe, eu estou morando com minha mãe é prioridade. Mas a partir do momento que eu formo um lar, passa a ser minha prioridade, porque a mamãe tem o papai, a mamãe tem qualquer outra pessoa. E a hierarquia ela não pode se misturar, né? Eu acho que cada um no sim, seu lugar, então sim, o homem precisa tomar essa atitude, ser o cabeça, ser o responsável pelo lar. Então, assim, a mãe, e aí o que você estava falando aquela hora da questão da influência, e essa influência muitas das vezes é uma forma de controle, né? Então, assim, os pais entram com, não, eu vou te ajudar financeiramente. Tem uma pessoa que escreveu na minha caixinha de pergunta lá, mas é, é, eu moro na casa que era da minha sogra, então ela vem todo dia. O que que eu faço? Foi, a casa é de quem? Se a casa é dela, ela tem direito de entrar e sair a muda. hora que ela quer, né? Então, é um preço muito alto. Casar é Uhum, para adulto mesmo, né? Antes da gente casar, a gente precisa pensar, se organizar financeiramente, emocionalmente, e já entrar como seria bom, né, Fabíola, se o pessoal antes de casar sim, passasse por um processo de terapia e conhecesse muito. esses padrões juntos para falar, olha, então a gente precisa concentrar nessa área, a gente precisa definir como que vai ser isso para nós, né? Porque depois que casa, aí não tem como você parar para ver. Lógico, tem como você parar Sim, e ver. Mas você não vai, não, vamos descasar, vamos resolver isso aqui, depois a gente casa de novo. Não, casou, os problemas é sim. cotidiano. É um leãozinho de Uhum, cada dia. sim. E eu vejo assim que muitas vezes é o que eu brinco, quando a pessoa está apaixonada, ela não funciona a mente dela. Gente, travou para você, está travando de vez em quando seu Instagram, tá O travando meu, aqui um pouquinho. É, tá travando um pouco. Tá travando deixa só eu, para mim, pessoal? Vamos pessoal, ver, que tem um delayzinho, né?
Vocês me avisam se tá travando só pra mim aqui? Dá um delay, né? Bem atrasadinho, né? Cadê É, o tá bem pessoal? atrasado. Aham. E vocês estão aqui? Eu tô vendo os corações subirem. Ah, tá vendo. Travou. Tá aqui também. Ah, tá. Tá só o dele ou o meu também? Tá travando. Tá travando Mas às travou. vezes. Fica Isso bem, aqui travou deve ser mesmo. o meu aqui. Minha internet deve estar Aham. ruim aqui. Deixa eu ligar É, o 3G aqui que ele vai ajudar aqui. sim, sim, sim. Pessoal, aproveita essa pausinha aí e convida mais pessoas aí, senão vocês não vão ganhar prêmio, não. Vocês não querem ganhar o livro, né? Só o dele, só o seu que tá travando. Eita. Eu acho que vocês não querem ganhar o livro. Então, o que que acontece? Quando eu pedi para vocês fazerem aquele exercício, é um dos exercícios que eu costumo fazer com a. Vamos, não, tô travando, nós vamos continuar. Depois Dayara, vocês Dayara falou que assistem vinha no. vermelho Qualquer coisa assiste depois no YouTube, nós vamos carregar no lá. YouTube. Mas vocês ficam aqui, viu, gente? Por Fica aí até o favor. final. Senão vocês não vão ganhar Fica aqui prêmio, até o não. final. Sim. É, aqui, olha. Depois a gente vai voltar para. Jonathan, depois a gente volta nas perguntas, tá? Aham. Quando eu pedi para vocês fazerem esse exercício, olha só, que legal. Quais são as malas que nós carregamos? Esses dias, hoje, né? Hoje eu tive um prazer assim enorme, eu tô até meio emotiva. Eu dei alta hoje para um casal muitíssimo querido. Eles estavam em terapia de casal e hoje a gente conversou sobre o processo de alta. Uhum. E quando eu perguntei para eles, né? Eu sempre pergunto o que eles levam da sessão, e hoje eu perguntei para eles o que eles levam do processo terapêutico, e foi isso, um problema muito grande. Um dos problemas deles era a questão da compatibilidade, no sentido, às vezes, de divergência na hora do dinheiro, dos filhos, sabe? De lidar com a família do outro. E ela falou uma coisa muito importante. Ela falou assim, numa das sessões, ela falou assim que eles precisavam muito abrir essas malas que eles estavam trazendo de casa, rever aquilo que estava lá dentro e pegar somente o necessário. E hoje, no processo de alta, ela falou assim que estava saindo dali com a mala muito mais leve. E quando eu dei aquele exercício, se você não fez, depois você faça. Mas é basicamente o seguinte: o que que você aprendeu lá na sua família, como seus pais lidavam e lidam, por exemplo, com casamento? Às vezes a gente vê que por exemplo, os seus pais, os pais da mulher, não conseguiram permanecer juntos, existiam traições, existiam mentiras, e era uma brigaiada só. Mas lá, o casamento dos pais do noivo era um casamento tranquilo. Aí, de repente, eles se casam e tá tudo tranquilo. De repente, essa mulher fica louca da cabeça, começa a brigar, e fala assim: mas o que está acontecendo? E ela não sabe por que ela age daquela maneira, mas de alguma maneira ela tá revivendo ou dando um jeito de permanecer fiel à família dela. A família, né, o casamento dos pais, porque os pais não foram felizes. Tá fazendo sentido, pessoal? Vocês estão tão caladinhos? Ou é porque tá muito ruim, ou é porque tá muito bom. Então, assim, eu queria ouvir vocês. Vocês estão dando para entender? Está fazendo sentido? Jonathan, já pegou um caso mais ou menos assim, parecido com Ixi, esse? já demais. Eu sempre falo para eles essa questão de perpetuar essa família, né? Que eu comentei agora mesmo. E muitas das vezes isso é inconsciente, as pessoas não conseguem perceber isso, né? Uhum. Então, eu tenho alguns casos que eu falo, por exemplo, eu estou atendendo um casal e, e aí eu perguntei assim, mas como que o marido da senhora é? Ah, às vezes ele é muito bruto, né? Me trata sem educação. Eu falei, e como que era o pai da senhora? Ah, meu pai era um doce, né? Meu pai era super carinhoso, me tratava, me ouvia, né? Tinha uma voz doce. Eu falei, e a mamãe? A mamãe não, minha mãe era muito bruta, ela é pirracenta e não sei o que, não sei o que. Aí eu perguntei para ele, como que é a esposa do senhor? Ele falou assim, ela é pirracenta, ela é falei, não, o senhor está falando da mãe do senhor ou da sogra do senhor? Não, eu estou falando Aham. dela, da esposa. Aí eu falei assim, então, tá vendo? Vocês estão conseguindo perpetuar a família,
E aí, para ser pirracenta, para dar certo, tem que ser alguém que não seja igual o pai, né? Porque como que ela vai implicar alguém ou vai brigar com alguém que seja calmo, que não vai levar em consideração? Sim. E, por exemplo, agora vamos para o outro tema. Quando eu falei assim, de dinheiro. Então, como que funcionava lá na sua casa? Era a sua mãe ficava em casa e seu pai pagava todas as contas? Ou os dois dividiam todos os gastos? Como que era isso? Porque é uma questão que sempre aparece na clínica mesmo, sabe? Uhum. Nas terapias de família. Problemas de dinheiro, um dos dois tem descontrole financeiro. E, cara, é tão sério, Jonathan, porque, como você disse, o quanto de problemas a gente evitaria se a gente conversasse sobre dinheiro antes de casar. Mas as pessoas acham que vão viver de amor, absolutamente de amor, né? E não, a gente não vive só de amor. O dinheiro ele é Não. importante, mas como vocês precisam, como vocês lidavam com dinheiro nessas famílias de origem e como vocês vão lidar hoje? Sabe? Porque é uma coisa assim tão simples, é sentar, pessoal, e conversar. E falar, olha, lá na minha família era assim, só que hoje a gente não tem. Lá na sua família pode ser que seu pai sustentava sua mãe, mas eu não tenho condição de te sustentar. Você vai precisar de trabalhar. Como que seriam essas divisões dos gastos? Porque se a Isso tinha mulher que ser está feito antes. trabalhando, sim, sim. E quando sua esposa trabalha fora, não trabalha? Sua mulher Trabalho. é arquiteta, né? Uhum. Sim. Ela E, é, por mas não está exemplo, na área, não. tá, ele não está exercendo, não. Mas quando ela trabalha, ela é um gasto a menos para você, não é Opa! verdade? Ainda paga minhas contas. Ainda paga suas contas. Então, aí não tem, por exemplo, aqui em casa. Aqui em casa não tem o dele, o meu, esse é o É nosso. nosso. Mas em muitas famílias não tem isso. Tá rolando uma brincadeirinha aí, eu já ri, já dei umas risadas, chama Conselhos Matrimoniais. Não sei se você viu. Vi, eu postei um hoje. Então, assim, tem alguns que são engraçados, mas tem alguns que eu fico pensando assim, qual é o papel de uma pessoa casada? Então, tem um que é mais ou menos assim, se o seu marido chegar do trabalho, sentar no sofá, senta no outro e espera a comida brotar espontaneamente na mesa. Sabe, eu fico pensando assim, alguns de fato são muito engraçados e são muito válidos, mas outros, parece que a gente perdeu a essência do verdadeiro casamento, sabe? Assim, dessa amizade, dessa cumplicidade, desse companheirismo. As pessoas deixaram de jogar frescobol para jogar tênis. Então, eles estão disputando, eles estão vendo o parceiro como inimigo. E o seu marido, minha filha, não é seu inimigo, não. É seu É uma, amigo. Se der errado para ele, vai dar errado para você. é uma empresa, né? Vai falir os dois, né? E é Uhum. muito engraçado isso, Fabio, porque a gente está falando da intervenção dos pais, né, no casamento, e uma das coisas que eu acho que os pais precisam acordar é para isso, porque eles estão preparando os filhos, né? E como que está sendo essa preparação? Então, assim, eu estou dando tudo de mão beijada. Então, o filho entra no casamento, ou a filha, e acha que vai continuar daquele jeito, né? Então, assim, principalmente agora que a gente está vivendo um novo tempo em que o casal precisa trabalhar, né? Então, Sim. aí é o que você falou assim, vem o filhinho da mamãe ou a filhinha Uhum. do papai, aí o que que Uhum. acontece? Azeda, porque, mas lá em casa eu não precisava trabalhar, eu não estragava a unha porque eu não precisava lavar a louça, né? Então, vai. Por exemplo, uma coisa que é no meu casamento, quando a gente casou, é, a gente não conversou sobre quem vai tomar conta das finanças. Então ficava eu. Só que eu sou super descontrolado, assim, super desorganizado, vamos dizer assim. Uhum. Então uma conta atrasava, eu pagava um juro, tal. E aí a Priscila é muito organizada. Então a gente sentou e ela falou, eu tomo conta disso, tá. Ela sumiu e nunca mais pagou conta atrasada. Sim, Então, sim. mas aí tem pessoas que falam assim, mas meu marido me acha mandona. Eu acho que a gente, uma coisa que a gente precisa quebrar muito, né, e trazer para os nossos dias é lutar contra o nosso ego. É igual você falou, Uhum. nós somos parceiros, não somos concorrentes, Parceiros. né? É uma Sim. empresa. Então, quem é mais Uhum. é, inteligente ou quem tem mais capacidade para uma determinada função, assuma aquilo. E o outro é companheiro. É o que eu falo assim,
a submissão que muitas pessoas correm, né, ou assusta, é a gente pensar num carro. Só tem um que pode dirigir, é um dirige cada vez. Então, Uhum. o marido está dirigindo, não tem como a mulher dirigir junto. Então, olha, então é as finanças. Quem está dirigindo? É a esposa. Então, o marido acompanha. Ah, É o copiloto, né? então assim, os dois são muito importantes, mas Uhum. tem que colocar isso na cabeça das pessoas, que essa herança que a gente traz, né, esse padrão da nossa família, ele de uma forma ou outra interfere muito no nosso relacionamento. E a gente precisa Uhum. acordar para isso. E aí eu vou repetir, Sim. principalmente nós homens, tem que Uhum. quebrar esse padrão machista, né, esse padrão que o homem tem que mandar, porque os homens hoje, eles não sabem nem mandar, né? Infelizmente, Uhum. eles não têm condição nem de mandar. Então, meu filho, é Uhum. participar, né, e deixar a mulher tomar controle do que ela é boa, né, aproveitar isso, porque parceria, eu acho que é isso, né? E aí, e tem alguns casos, por exemplo, que a gente está falando de pais, que os pais continuam mandando. Você falou semana passada, né? Ah, então queimou o chuveiro, ela liga pro pai. Ah, O pai. estragou o negócio, liga pro pai. Né? Então eu conheço pessoas, por exemplo, vai comprar um apartamento, vai trocar o carro, quem opina que negócio vai fazer é o pai. O marido fica só trabalhando, trazendo dinheiro para casa. Né? Uhum. Então é uma situação bem difícil que a gente está vivendo e Sim, que nós, casais, precisamos acordar para isso. sim. Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver o que ele falou. Coisa de casal. Tem a ver com a forma como homens e mulheres foram criados. Tem totalmente a ver. É isso que. Depois eu quero fazer uma visualização, deixa eu ver se vai dar tempo. Vai, né? Uma visualização disso com vocês, porque o que o Jonathan falou é muito sério. Se você como pai, o seu filho quer, porque assim, a maternidade ela mexe muito com a nossa cabeça. E assim, eu tô com um filho de 19 anos e meio que está se casando agora. Isso foi muito difícil para mim, sabe? Eu entendo, hoje eu entendo o lugar das sogras, eu tô no lugar das sogras. E esses dias na mesa, ele falou assim comigo: olha só para você ver como que o menino convence a gente. Mãe, você e meu pai devem se sentir honrados. Eu tenho 19 anos, eu estou saindo de casa para viver a minha vida. Vocês fizeram algo muito certo. Olha só, eu fiquei caladinha assim, mas eu fiquei digerindo aquilo, sabe? Ele falou, mãe, eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tô indo constituir a minha família e eu sou muito grato a tudo que vocês fizeram por mim, porque hoje eu posso sair de casa, eu sei que eu vou conseguir viver, mãe, eu sei que eu vou conseguir dar uma boa vida para minha família, sabe? E isso, eu, mas o meu marido, até coloquei na postagem lá, abençoa seus filhos. Desprega, gente. Vai viver sua vida. Porque senão você está impedindo o seu filho ser feliz. Muitas Uhum. mulheres, muitos pais não deixam os filhos irem embora. Sabe? Eu sei que é muito difícil, mas é necessário. É porque você está fazendo algo certo. Você É, fez ou, algo os- certo. ou os filhos mesmo romper nesse cordão umbilical, é o que a gente chama. É pegar a tesourinha, filho, ó, e cortar o cordão umbilical e assumir o controle da sua vida. Sim, Ah, é sim, difícil? Uai, a vida adulta é difícil, ninguém falou que ia ser sim. fácil, né? Uhum, Então, é o que a gente fala assim, esse controle que os pais têm sobre a gente, a gente é que deixa. Né? Tem uhum. uma frase, você tenta lembrar, que fala assim: cuidado com o que você permite, porque você está ensinando como ser tratado, é alguma coisa assim, né? Cuidado com o que você tolera, porque você está ensinando como ser tratado. Então é muito Aham, disso. Né? Então as pessoas, sim. só que as pessoas têm medo. Né? Ah, não, Uhum, mas eu não uhum. posso, porque a nossa cultura também endeusa, né? Principalmente as mamães, né, que a gente não pode magoar, que a gente não pode. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Né? A gente se emancipa, a gente assume a nossa posição de adulto, mas continua honrando os pais da mesma forma. E é igual você Uhum. falou, muito mais, porque olha, se está dando certo é porque os pais acertaram. Acertamos. Acertamos em alguma coisa, né? Né? E se não É, acertar também, vai cuidar da sua vida, sim, né? vai cuidar da sua vida. Não, e na verdade, hoje eu fiz uma sessão e a pessoa falando assim comigo, uma pessoa mais velha já.
E ela falou o seguinte, porque meus pais acham ruim quando eu quero dormir com meu namorado. Eu falei, você não tá achando bom, não? Sai de casa. Se você está na casa dos seus pais, são as regras dos seus pais. Sim. Agora, se você não está satisfeito do jeito que tá, sai de casa, sabe? Porque é a regra do seu pai, é a regra da sua casa. Bom ou não, é eles que estão te sustentando. Ela ficou assim assustada, sabe? Falei, uai, sai de casa, vai viver a sua vida, vai arcar com a sua despesa. Porque é assim que funciona, gente. É assim que funciona. Agora, casou, tudo bem, você tá pagando suas contas. Você não, e não é que é nunca mais depender financeiramente dos seus pais. Se você precisar de uma ajuda, peça, sabe? Peça, não tenha vergonha de pedir. Eu tava com um negócio na cabeça, eu não ia falar não, mas eu vou falar aqui. Esses dias, uma live que eu fiz, eu falei bastante, Jonathan, sobre a diferença da energia masculina e da energia feminina. O que acontece? A gente confunde. As mulheres, como o Coisa de Casal, ele está participando bastante aqui. Eu não sei se é ele ou se é ela. Eu esqueci quem é a pessoa do perfil. Podia me falar aqui quem é que está responsável pelo perfil. Ela está falando muito assim, de machismo. Mas o Jonathan falou algo sobre os homens hoje mais fracos. Essa masculinidade dos homens, ela não está tão legal. E as mulheres tiveram que ir para o mercado de trabalho e tiveram que desenvolver nelas muito forte a energia masculina. Então, nós temos tanto a energia masculina quanto a feminina. Só que nas mulheres, a energia feminina tem que ser mais forte. Eu vou falar algo aqui, vocês não me façam falar os nomes das palavras, não, porque deve ter criança na sala. Mas quando a gente vai olhar a anatomia do homem, o órgão genital do homem, ele é para dentro ou é para fora? Pensem comigo aqui. Ele é para onde, gente? Vocês não me fazem, é para fora, não é verdade? Então, muito da energia masculina é do dar, tá? O homem, a maioria dos homens, eles são muito generosos. É claro que o machismo distorce algumas coisas, mas os homens são generosos. Por exemplo, os homens se oferecem para carregar as compras, os homens se oferecem para trocar um pneu. O homem gosta de dar. A energia do homem é para dar. E o homem é extremamente prático, extremamente racional. O homem, ele resolve. Mulher não, fica meia hora para decidir uma coisa, o homem chega e fala assim, pá, resolveu. Só que nós mulheres, nossa energia, ela é mais de recolhimento. Então, o nosso órgão sexual, ele é para dentro, é do útero ali. Nós temos que aprender a receber. E quantas mulheres hoje, Jonathan, elas não sabem mais receber? E aí, a energia do homem, ela é daqui para cima. A gente vê mulheres com enxaquecas pesadíssimas, com dores terríveis de musculares, de tensão, porque elas estão usando em excesso a energia masculina. E a nossa energia, ela é de recolhimento, de aconchego, de receber. Um monte de mulher que não sabe receber elogio, não sabe receber uma ajuda, não sabe pedir ajuda. Tá vendo, Jonathan? Faz sentido para você essas questões? Pessoal, faz sentido para vocês essa questão das trocas de energia aí? Faz demais, Fabiola, porque assim, a gente precisa se adaptar, né? Cada um tem uma função no casamento. É lógico que a gente não está falando aqui de papéis definidos, né? Mas é igual você está falando, existe sim um jeito masculino e um jeito feminino de lidar com as coisas, né? Então, assim, cada um... Então, o que a gente percebe hoje, então a gente está falando muito de machismo, mas as mulheres, elas estão tentando, não todas, né? Assim, algumas mulheres, tentando assumir todo o papel de homem. Inclusive aí elas virando os machistas, né? Ou feminismo. Feminista. Porque toda vez que eu falo essa palavra, alguém me bate lá no Instagram. Por isso que eu tô pensando qual que é. Mas as mulheres que estão, por exemplo, elas... porque eu tenho que carregar o peso. Porque eu tenho que trocar o pneu. Porque... Aí o cara não sabe fazer, não sabe o que eu vou fazer. Essa mulher é tão independente que ela não precisa de mim. E é uma das causas que mais brocha os homens, né? Porque se o cara se sente incapaz de fazer alguma coisa, e ele é limitado, não é como as mulheres, né? Então, os casos de depressão, casos de
ansiedade masculina, geralmente é por causa de se sentir inútil, né? Então, assim, as mulheres têm que disfarçar, né? Fazer de conta que precisa de nós homens, porque senão a gente não consegue viver, não. E as mulheres querem fazer tanto que não está sobrando para os homens, na verdade, né? É, Tá. tá Eu desse quero, jeitinho. eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Vocês topam? Uma visualização. Vocês topam? Vocês topam a visualização? Ana, ou Viviane, eu acho que alguns não são cavaleiros porque nós não deixamos, tá? Eu vou além disso. Eu acho que alguns homens não são cavaleiros porque nós não deixamos. Esperando ele chegar. Isso. Viviane, de verdade, eu acho que nós precisamos. Se você ver meus meninos aqui, são todos cavalheiros. Vocês topam a dinâmica? Então vamos lá. Eu vou fazer rapidinho, viu, Jonathan? 5 minutinhos, Fica ok? tranquilo. Uhum. Tá, Tô aqui para ok. aprender. Sim. Então vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Vocês estavam. Não, Ana, vai ficar salva aqui no perfil, viu? A Ana tá falando, não acredito que eu perdi a live, mas pode ficar tranquilo, vai ficar salva aqui no Jonathan, a gente vai subir para o YouTube. Eu gostaria que vocês, porque assim, na verdade, você pode pensar assim, eu queria que meu marido estivesse ouvindo isso aqui. Mas quem está aqui não é seu marido. Talvez você, homem, está aqui e fala, minha esposa precisa ouvir isso aqui, porque a família dela tem interferido demais. Mas não é ela que está aqui, é você. Então, nós precisamos amarrar nossa carapuça aqui e seguir em frente. Então, diante disso, eu quero pedir para você fechar seus olhos. Ok? Feche seus olhos, fique tranquilo. Respira. Você que está também no YouTube, depois ouvindo, pode fazer a visualização também. Esse olhinho seu aí foi o máximo, Jonathan. Ok, feche seus olhos. E agora eu quero que você se imagine diante dos seus pais. Olhe para os olhos deles. Veja como você se percebe diante deles. Se você se percebe menor, se você se percebe maior do que eles, ou se você se percebe no mesmo tamanho que eles. Você vai ver que seu pai está à sua direita e a sua mãe está à sua esquerda. E de repente, você vê que você não tinha percebido, mas do seu lado tem duas grandes malas. E nesse momento, você vai colocar essas duas malas, grandes mesmo, enormes, diante dos seus pais. E olhando para eles, no fundo dos olhos deles, e com muito respeito e amor no seu coração, você vai dizer dentro do seu coração para o coração deles: Pai e mãe, eu gostaria de, nesse momento, agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram por mim. Graças a vocês, eu tenho a vida. E eu estava carregando essas malas durante muito tempo. E agora, nesse momento, eu percebo que elas são de vocês. Elas me ajudaram a sobreviver. Só que está pesado carregá-los. Muito pesado, na verdade. Algumas coisas aqui dentro, eu ainda quero continuar levando. Mas outras coisas já não dá mais para eu levar. E eu peço que vocês me olhem com carinho, se eu fizer um pouquinho diferente do que vocês me ensinaram. Mas todos os ensinamentos, tudo aquilo que vocês me deram, eu vou levar para sempre no meu coração. E a partir de agora, diante do tanto que vocês me deram, eu posso seguir sozinho, sem tanto peso. Eu vou abrir essas malas diante de vocês dois,
vou pegar algumas coisas para colocar nessa nova mala que eu estou criando junto com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha noiva, com o meu marido. Você vai falar o nome da pessoa aí. Eu estou levando essas coisas. Mas o restante eu vou deixar com vocês, porque vocês são maiores do que eu. Vocês conseguem levar tudo isso aqui. Eu já não consigo. Eu agradeço vocês por tudo. Eu peço que vocês me abençoem, me liberem para eu viver a minha vida. Muito obrigada. Pode voltar para cá. Abra os seus olhos. Como foi para você, Jonathan, fazer essa experiência? Muito bacana. Essa uma verdade muito real, né? A gente precisa realmente fazer isso. E uma coisa que eu falo muito a ver com isso, Fabiola, e as pessoas assim têm dificuldade de perceber isso, fica culpando os pais, né, trazendo e carregando. Eu falo, olha, o que seu pai fez, se ele acertou ou errou, muito provavelmente foi tentando acertar, né? Mas se ele errou, então só cabe a você perdoar, né, e agradecer pela vida. Então, assim, agradece pela vida, perdoe os erros e assuma a sua vida. Sua responsabilidade. Uhum. Algumas pessoas dizendo que choraram, algumas pessoas dizendo que... não, você entrega. Aqui, ó. Deixa lá. A Denise Davi colocou assim, e como os pais, seus pais não aceitaram essas malas? Minha filha, você só entrega e sai correndo. Ó, que Deixa bom, lá e viu? Que vaza. bom que você viu. Que bom que você viu seus pais maiores que você. Isso é muito importante, tá? Olha, mas é muito sério, né, Fabiola? As pessoas começam a participar e a gente começa a ver como que as pessoas ainda estão dependentes. Então, olha, tem uma pessoa aqui, ó, que escreveu: como faz se os pais não aceitarem essas malas? Deixa lá e vaza. Meus pais maiores que eu, realmente, mas são maiores mesmo, porque eles vieram primeiro. Eu não consigo fazer direito, e aí é um excesso de cobrança, né, dona Hélida? Tem que deixar, gente. Então, senti muita saudade do meu paizinho. Tem uma outra aqui que eu queria que eu vi. Sim, que cadê? bom. Perdi aqui, mas tinha uma interessante aqui. Perdi aqui. Não achei, mas depois eu vejo aqui e olho aqui. Viviane, você chorou, mas você deixou a mala lá, Viviane? Que legal. Nossa, olha aqui, o professor colocou aqui, Jonathan. É o Alcebiades. Perdi meus pais muito novo. Fiquei bem triste com a parte de deixar as malas. Alcebiades, não é deixar as malas, é abrir essas malas, pegar só o que te acrescenta. Porque aqui no restante, sim, aqui no restante, por exemplo, sexo. Às vezes, eu já vi pessoas falando assim, que não gosta de fazer sexo com o marido. Aí, quando a gente vai pesquisar como que era a vida sexual da sua mãe? Frustrada. Então, tô falando que existem coisas que nós carregamos. Gente, nós carregamos muito mais que uma carga genética. Então, você acha, Alcebiades, que os seus pais gostariam que você carregasse um peso desse? Eles gostariam? Não, eles iam ficar bravos com você. Eles iam ficar felizes de receber a mala, saber que eles contribuíram na sua vida. E dessa mala, você faz apenas a sua mochila. Pega ali o que eles te ensinaram de melhor. Mas vai construir a sua família agora. Você precisa construir o seu jeito. Olha, lá na minha família dava certo assim. Como que era na sua? Agora a gente faz o nosso jeito. Isso é casamento. É muito sério isso, Fabiola, e a gente precisa pensar assim, quantas coisas às vezes não deu errado, os pais gostariam que os filhos fizessem diferente, e os filhos estão carregando as malas. Não porque eu não posso ser mais feliz que os meus pais, não porque como que eu vou comprar um carro melhor que o meu pai, uma casa melhor que o meu pai. Olha, cada um tem uma fase, né? Cada um está vivendo o seu momento. Então é respeitá-los, honrá-los, mas fazer diferente. Você não precisa fazer nem igual, né? Nem melhor e nem pior. Só precisa fazer o seu jeito. Lembrando que você está trazendo uma bagagem
mas o cônjuge também está trazendo outra, né? Que vai ter que Sim, aí eu vou abrir ter isso conflito, e construir junto, né? Uma bagagem só. fazer uma coxinha. E, na verdade, o que que acontece? Quando eu falei assim, a responsabilidade é de quem está aqui nos ouvindo. Talvez você veio pequeno para essa relação. Talvez você veio criança para essa relação, você não veio adulto. E talvez seu marido também veio criança. Aí tá os dois fazendo pirraça. Você que está aqui, seja a adulta da relação. Se você for o grande nessa relação, o adulto, você traz ele também. Você começa a exigir, você começa a requerer uma postura de gente grande do outro. Faz sentido, pessoal? Faz sentido, Jonathan? Porque, por Faz exemplo, demais. quando a gente fala de papéis homem e mulher, energia feminina, energia masculina, a mulher, ela quer um homem e o homem quer uma mulher, tá? Uhum. Quando, por exemplo, competição de nora e sogra. Gente, a única coisa que a sua sogra não pode fazer com seu marido é transar com ele. A Daisy chegou. Então, usa isso a seu favor. Mas tem mulher que fica dando de castigo pro homem, assim, ficar 10 dias sem sexo. O que que você quer, minha filha? Mandando o pai para a mãe, né? Ou mandando o esposo para a mãe, né? Pois é, uai. Porque Tá emburra, aí entendendo? ele vai buscar colo. A Daisy chegou no final. Jonathan, Oi, você foi lá Deise. em cima para ver a pergunta Não, da Delícia eu não da Mia? achei. Eu ia falar para ela delícias da Mia aí, enviar no nosso particular, no direct, Tá. que a gente Uhum, responde para ela, né? Eu tentei tá. achar aqui, não achei. Ela falou que foi no começo da live. Foi no começo da live, deixa eu ver se eu acho que não. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Jonas, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. A gente acaba voltando, entrando no assunto de casal, né? E a gente começa a falar da interferência dos pais, mas é muito isso. Eu acho que se o casal assumir uma postura, né? Igual você falou, ninguém já casa perfeito. Eu acho que a gente é uma construção, o casamento, né? Uma eterna construção. A gente aprende Uhum, cada dia um pouco com o outro, né? Mas a gente precisa ir sempre alinhando, conversando. uhum, É igual o voo, né? O avião, em tempo em tempo, o piloto precisa consertar né, o rumo que o avião está indo. E o casamento é a mesma coisa. A gente precisa, às uhum, vezes, sentar, conversar, alinhar projetos, o que uhum, está dando certo, o que não está, né? E uma coisa que é muito interessante que eu queria ter falado, né, e não falei, é sobre quem fala com quem, né? A gente às vezes uhum, brinca muito, fala nessas coisas nas nossas postagens, é, o, o homem, né, ou cada um do cônjuge fala com a sua família, porque sabe o jeito de uhum. falar, Isso. a hora que falar, a palavra que falar, né? Uhum, Então, precisa fazer e ficar atento, porque as sogras, né, algumas delas, fazem na calada, né? uhum. Implica, pirraça, é uma coisa diferente de Sutilmente. personalidade. Então, assim, dá aquela alfinetada, né? Então, o que Aham. eu converso muito com a minha esposa, e falo, olha, se precisar de falar, né, me chama a Sim. atenção, porque às vezes eu te falei, né, assim, às vezes eu não Uhum. estou percebendo, às vezes Sim. eu acho que é o jeito da minha mãe, mas se te Sim. incomoda, me fala, Fala. que eu Uhum. falo. Até teve Sim. uma paciente minha que ela falou assim, olha, agora é assim, eu peço para falar, se não falar, ou se ele não estiver perto, eu mesmo falo. E tem que falar mesmo. Eu acho que esse Aham. limite, a gente consegue colocar limite educadamente. Né? Sim. Fala, olha, eu ri uma coisa que eu postei hoje, a, que a sogra tá querendo cuidar dos filhos, né? E aí a Nora fala assim, olha, o último que a senhora criou tá dando trabalho até hoje. Esse Então, eu ri. Esse eu ri. então eu falei assim, olha, mas você não é uma boa esposa para o meu filho. Olha, quem escolheu foi o filho, Sim. né? Então Sim. eu fala rindo, fala, olha, quem me escolheu foi ele, né? Então eu tô casado com ele, não é com a senhora, né? Então Sim. assim, de pensar nessas coisas que é muito sério, a gente não precisa ser mal Sim. educado, mas de vez em quando Sim. a gente precisa rebater de uma forma de, olha, o limite da senhora é aí, Sim. ou do senhor, Eu né? já vi casos, assim, já atendi casos em que a sogra ela chegava na casa da nora e mudava as coisas de lugar. Olha aqui para você ver. E aí, quem tem que falar, gente, é o filho.
E é o que eu falei ontem, de verdade. Eu tenho que chegar e falar, olha, a senhora é minha mãe, mas ela é minha esposa. Então, hoje, na linha de sucessão, ela é muito mais importante para mim do que você. Que a minha, gente, é com a mulher, não é com a mãe, tá? Parece que tá travando lá pro Jonathan de Uhum. novo. Começou a dar uma travadinha aí. A Dani, voltei aqui atrás, a Dani falou assim, a amiga minha casou com um árabe. Descobriu que estava grávida de menino, o cara mandou abortar. Olha só para você ver. A gente falando de o que a gente traz de cultura, né? Deixa eu ver aqui. Então, Dan, a Delícias da Mi, não tá aparecendo a sua pergunta aqui. manda de novo, Dan, o Delícias da Mi, né? Delícias da Mi. Tá Ah, travando? tá. Como fazer para tirar o lixo emocional? Minha sogra me contou segredos de família cabeludos e hoje não consigo digerir mais. E me fez muito mal, pois não consigo olhar com o mesmo respeito. Aí que tá, Jonathan, você quer falar alguma coisa sobre isso? É a pergunta dela. Pode falar A que sogra cortou contou aqui, eu algumas não ouvi. A sogra dela contou algumas coisas bem cabeludas e ela que não consegue olhar mais para eles com o mesmo respeito. Ah, eu lembrei dessa pergunta, eu até escrevi aqui. Uai, isso vai muito à questão do perdão, né, Fabiola? Eu penso assim, tem um livro, Os Segredos da Família, né? Não sei se você já viu ele. Ele tá até aqui, ó. É um livro de terapia, né? A gente não. É um livro técnico, mas é esse aqui, ó. Os Segredos na Família e na Terapia Familiar. É muito bacana, mas é um livro técnico para nós, né? E tem sim um Uhum, peso muito grande sobre isso. Mas se, olha, se eu já sei o que está acontecendo, ou o que eu houve, né? Eu acho que não tem muito o que fazer. A questão é perdoar isso, né? E tentar reconstruir ou construir um respeito a gente adquire, né? A gente não compra, a gente não cobra respeito, a gente ganha o respeito. Assim, isso uhum, aconteceu no passado, como que é isso agora? uhum, uhum. E na verdade, eu daria um outro conselho, amiga. Eu diria o seguinte: vou chegar até aqui pertinho. Você tem um Tá minuto, bem Fabio. pertinho. Tem um minuto? O que você tem a ver com isso? Sabe, de verdade. Eu acho que a gente deve ficar com o que é da gente. A gente precisa cuidar da nossa vida. Então, eu tomo muito cuidado se eu vou ouvir alguma coisa, se eu vou poder fazer alguma coisa. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, manda pra gente no direct ou na caixinha, né? Porque o Instagram, na hora que ele corta, ele corta. Vai cortar. Se você quiser despedir da Sim. pessoa aí, falta 30 segundos. Um beijo pra todo mundo. Live por aqui toda quinta-feira. Jonathan, volta sempre. Hoje Pode é um deixar. pouquinho, mas depois você volta. Não, nós estamos juntos. As páginas somos nós, são nossas. São nossas. E aí, o pessoal não ganhou o livro, mas a gente faz outro para ganhar o livro, né? Beleza. Boa noite para você. Mi, Obrigado não aí pela entra parceria. nessa não, Mi. Não deixa esse povo contar trem pra você mais não. Abraço,